Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nessa segunda semana da Quaresma, nós queremos meditar a palavra de Deus, que está em Lucas 6, 36 a 38. Hoje nós vamos ter uma entrevista com um padre amigo, E vou perguntar a ele: Padre também confessa? Então, hoje, nessa segunda-feira, compartilha com as pessoas, com seus conhecidos. E o evangelho de hoje, como eu disse, ele diz assim: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, como eu disse, nós vamos entrevistar o padre, mas antes, eu gostaria de falar para você que lá no catecismo, fala o poder das chaves que a igreja tem, e no parágrafo 982 fala sobre o poder da confissão. Não há pecado algum, diz o catecismo, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Não existe ninguém, por mal e culpado que seja, que não deva esperar com segurança o seu perdão, desde que o seu arrependimento seja sincero. Cristo, que morreu por todos os homens, quer que em sua Igreja as portas do perdão estejam sempre abertas a todo aquele que recua do pecado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o tribunal da confissão é o único que você chega e diz que você é culpado e você sai limpo. Gostaria que você compartilhasse com o máximo de pessoas. Muito interessante, nessa entrevista, vou perguntar ao padre também, será que quando ele atende em confissão alguém, ele olha alguém na rua, ele lembra do pecado da pessoa? Vamos lá. Então, padre, hoje nós estamos falando, através do programa Tempo de Recomeçar, sobre o sacramento da penitência, E nós gostaríamos de fazer uma pergunta. Padre, confessa? Se confessa. Nos seminários antigos, os seminaristas se confessavam todos os dias. Depois passou por uma semana. E no nosso seminário em Vitória, os seminaristas se confessam todos os meses. Os padres, então, somos convidados a se confessar todos os meses, ou pelo menos para algumas datas especiais. Então, para o Natal, na Páscoa. Então, agora, na Quaresma, vamos ter um retiro dos padres e lá todos os padres se confessam para celebrarmos a Páscoa em estado de graça. Eu me lembro do ano passado, no dia de Natal, dia 24 à noite, à tardezinha, antes de celebrar a missa, procurei Padre Moacir e me confessei com alguns propósitos de mudança. Mas eu busco me confessar aí 3 vezes por ano, no mínimo 2, nunca menos que 2. Mas o povo cristão é convidado a se confessar pelo menos uma vez por ano, que é no tempo da Quaresma para a Páscoa da Ressurreição. Então, está respondido, meu irmão, minha irmã. Padre também confessa. Não é que o padre peca tanto, mas é porque queremos estar em permanente estado de graça. Por isso que se confessamos mais vezes. Amém. Padre, às vezes a gente encontra pessoas que falam assim: eu confesso diretamente a Deus. O que o senhor tem para falar para a gente? É muito fácil fazer isso, Acho que o primeiro, o fato de buscar a confissão já é o primeiro passo mais importante,
que é o reconhecer que temos pecado, porque tem pessoas que não reconhecem que são pecadores. Então, quando a pessoa reconhece que é um pecador, então já é um primeiro passo, o passo mais importante. O segundo passo é reconhecer o pecado e se arrepender dele, porque tem pessoas que reconhecem que pecaram, mas que não se arrependem do pecado. Então, o primeiro passo é saber que se pecou, o segundo passo é se arrepender daquilo que se fez, e o terceiro passo, então, é se retratar. Então, nós conversamos com Deus, e o próprio Jesus vai dizer: aqueles que vocês perdoarem serão perdoados, aqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Lá também em Tiago ele diz: se alguém está enfermo, chame o padre da igreja, o presbítero, para que reze sobre ele, ungindo com óleo santo, que aí é a unção dos enfermos, que é a oração da fé salvará o doente, e se tiver pecado será perdoado. Por que os leigos eles não podem levar a unção dos enfermos? Porque ele está ligado ao sacramento da confissão, porque ele perdoa pecados, e somente ao sacerdote é dado a autoridade para a absolvição. Então o padre ele não é o senhor do perdão, ele é o servo da misericórdia. É Deus que perdoa, e tem na hora da forma da absolvição que vai dizer, aí não é o padre mais que diz, é o próprio Cristo, né? E eu te absolvo dos teus pecados em nome, não em meu nome, mas absolvo os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqueles que dizem, eu confesso para Deus, no fundo é um gesto de orgulho, porque a confissão ele é um gesto de humildade. Quem já se confessou, não é fácil se confessar, porque a gente está acostumado a contar nossas vitórias para as pessoas, não as nossas derrotas, nossas misérias. Então é um gesto de humildade, de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, pequei, que está ali representado pelo sacerdote. E ali então é ter a certeza de que aquele que busca Deus volta para casa perdoado. Então as pessoas elas pedem perdão a Deus, mas todas as noites ela pede perdão pelo mesmo pecado, porque ela tem a certeza que não foi perdoada. Porque na confissão não. Se você chega e confessa o pecado uma vez, se você chega para o padre, padre, eu já me confessei isso em outros tempos, o padre vai dizer, então não preciso te contar, porque se você já confessou, já foi perdoado. Tá? E quem fez a experiência do sacramento da confissão sabe que quando você sai da sala de confissão, você sai uma outra pessoa, porque tem a certeza que foi o próprio Deus que te tocou. O que significa sacramento? Sacramento significa um encontro com o sagrado, um encontro com Deus. Então no batismo, na Eucaristia, na confissão, nos outros sacramentos, foi o próprio Deus que me perdoou. Então claro que pedir perdão nas suas orações é válido, sim. Os pecados mais leves, mais simples, são perdoados, mas aqueles que nos afastam realmente de Deus, temos que ter o sacramento da confissão, porque foi o próprio Jesus que disse que os seus enviados teriam a força e a autoridade para perdoar pecados, para expulsar demônios e para até mesmo curar de todos os males que se apresentassem à pessoa. Então temos a consciência do pecado, o arrependimento do pecado, a confissão do pecado e a reparação do pecado, que o padre vai dar uma penitência em reparação do erro que ele fez. Porque quando eu peco, eu não machuco somente a mim e a Deus, eu machuco outra pessoa. Porque quem trai alguém, quem rouba alguém, quem mata alguém, quem mente para alguém. Então o sacerdote ele também é um representante da comunidade. Ele perdoa em nome daqueles que não estão ouvindo, mas o padre representa também a comunidade. É isso, eu sempre falo o seguinte: quando a pessoa está doente, né, ela procura um médico, né, e quando está passando mal, você vai procurar um médico. Então, quando você também está com um problema, porque às vezes, padre, as pessoas têm medo, meu Deus, o padre vai brigar comigo, né? Isso existe, padre? Realmente o senhor briga com a gente? São dois os medos das pessoas. Primeiro o padre vai brigar comigo, mas esse é até menos. O maior medo das pessoas é assim: quando o padre olhar para mim, ele vai lembrar do meu pecado. E assim, são tantos pecados que a gente escuta que não lembra. E eu faço questão, quando eu termino a confissão, na Capela do Santíssimo, falar assim: ó Senhor, eles confessaram o pecado, foi para o Senhor, está tudo em suas mãos. E eu volto para casa, eu não me lembro às vezes, pode até ter algum pecado que a gente talvez nos comova mais, às vezes a dor do outro está ali, então às vezes não tem como você ficar insensível, né? Quando chega alguém com uma dor muito grande, então não é que você lembra do pecado, mas é que você sofre
com aquela pessoa por empatia. Mas eu tento me distanciar um pouquinho dessas realidades. Mas o padre, ele é obrigado a guardar o segredo da confissão. Se eu chegar, por exemplo, você vai lá e eu me confesso um pecado, e eu chegar assim: olha gente, hoje uma pessoa se confessou comigo e fala o nome do pecado, e alguém vai dizer assim: ó, foi hoje que se confessou com o padre. Imediatamente o padre deixa de ser padre. Ele é suspenso de ordem, ele não pode mais fazer mais nada. Então tem algumas coisas então, que são automáticas, ou alguém pode fazer uma denúncia: olha, chegou ao bispo, o padre contou minha confissão. E isso faz com que o padre ele seja expulso do ministério, porque é um segredo que o padre ele não pode quebrar em hipótese nenhuma. Nem por exemplos: alguém me falou, não pode. Confissão é confissão, e ali fica guardado.